Como calcular a sua independência financeira? Você sabe o que isso significa? Por que fazer essa conta é importante e como fazer essa conta? Bom, se você quer aprender, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te ensinar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula. E hoje eu vou ensinar para você como calcular a sua independência financeira. Rafael, mas por que calcular a independência financeira é importante? Bom, sem saber como calcular a sua independência financeira, você não vai conseguir mensurar um objetivo para atingir a sua independência financeira. Olha só, se você porventura me falar que quer ser de fato independente financeiramente, mas com quanto de renda, com quanto de patrimônio? Existe uma série de coisas aí para serem analisadas, para serem feitas, para que esse objetivo ele seja cumprido. Não basta simplesmente dizer, eu vou investir para me conquistar a minha independência financeira, mas investir é investir quanto, investir por quanto tempo, investir para atingir qual patrimônio, investir para chegar a qual renda, ou seja, qual renda é que vai te tornar independente financeiramente. Então nessa aula eu vou fazer aí como exemplo para te ensinar a calcular a sua própria independência financeira. Então agora você entendeu o porquê é importante e agora a gente vai passar para fazer os cálculos, tá? Mas antes disso, não se esqueça aí de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque isso ajuda bastante a gente que produz conteúdo por aqui, tá bom? Então vamos lá para fazer a nossa conta de como calcular a sua independência financeira. O primeiro ponto que você precisa definir para calcular a sua independência financeira é o quanto você quer ganhar. Mas o que isso significa? Quando eu falo que independência financeira é viver sem precisar trabalhar, significa que você tem uma remuneração, tá, de renda passiva através do seu patrimônio que corresponda à equivalência ou superior àquele seu custo de vida. Suponhamos que você tenha um custo de vida ou almeja ter um custo de vida aí de R$5.000 por mês, tá? Já incluindo aí um investimento, uma parcela de investimento dentro desses 5.000, porque investimento a gente nunca para de fazer. Inclui aí todos os seus custos e um valor em que está te dando aí qualidade de vida. Então se você me fala que é 5.000, significa que independente financeiramente de fato, vai ser quando você tiver uma renda passiva que seja de 5.000 para cima, ou seja, equivalente ou superior ao seu custo de vida mensal. Então é aqui que você define. Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir esse valor. Quanto de renda eu quero ter? E aqui vale um lembrete, tá? Quando a gente fala de investimento para a independência financeira, a gente fala de investimento a longo prazo. Então existe todo uma aplicação de inflação durante todo esse período. Os 5.000 que compram muitas coisas hoje, futuramente, daqui a 10, 15 anos, vão comprar menos coisas, tá? Mas para essa conta, isso não pode fazer diferença, porque nos investimentos a inflação já está sendo coberta. Então o que você vai definir, por exemplo, como 5.000 agora, lá na frente vai ser 7.000, entendeu? Mas vai estar valendo o mesmo poder de compra, porque como eu disse, os investimentos que a gente faz para a independência financeira, eles já cobrem essa aplicação de inflação, tá? Então não precisa se preocupar quanto a isso. Defina o valor como se fosse para hoje, tá? Quanto você quer ter quando você se aposentar por conta própria? Quanto de renda você quer ter? Então eu vou usar o exemplo para a gente fazer a conta, tá? Desse primeiro ponto, um exemplo de R$5.000. Esses R$5.000 será a sua renda para ser independente financeiramente de fato, tá? Vale lembrar também, tá? Aproveitando, que eu sempre falo que a independência financeira é uma coisa progressiva. Primeiro, a sua renda passiva ela equivale a R$5, depois a 50, depois a 500. Por quê? Porque de acordo com o seu patrimônio vai crescendo, a sua renda passiva vai crescendo, que é a renda que vem desse patrimônio. Então, existe a independência financeira que ela já inicia a partir do primeiro R$1 que você está ganhando de renda passiva. Ali você já é independente financeiramente em R$1. Depois em 5, em 50, em 500, até chegar à independência financeira de fato, que é a que a gente vai calcular aqui, que é como eu falei, sendo até redundante, que ela significa ser igual ou superior ao seu custo de vida mensal almejado. Bom, definido então qual é a renda que você quer ter, tá? Como independência financeira, a gente vai definir
quanto de renda passiva ou que ativos de renda passiva você vai utilizar para recebê-la, tá? Não basta simplesmente ter um patrimônio acumulado se aquele patrimônio não te proporciona renda passiva. Por isso que eu sempre falo que os investimentos têm que ser atrelados ao seu objetivo. Se o seu objetivo é adquirir um bem, são ativos diferentes. Se o seu objetivo é a independência financeira, precisam ser ativos que vão te proporcionar renda, porque senão não faz sentido, tá? Renda passiva, é claro. Então, agora, nesse ponto, a gente vai estabelecer quais são esses ativos, tá? Eu não vou entrar de forma específica, né? Quem acompanha aqui o Viva no Comando sabe aí que a gente utiliza basicamente o investimento em empresas através de ações e o investimento em imóveis através dos fundos imobiliários. Basicamente são esses. Mas por que eu entrei nesse ponto? Para a gente poder calcular. Então, primeiro a gente já definiu qual é a renda que você quer ter. São R$5.000. Agora a gente vai definir quanto de renda passiva que vem lá do patrimônio que a gente vai descobrir como patrimônio ideal para poder fechar essa conta. E com esses investimentos de objetivo de independência financeira, que eu já citei, né, que são basicamente investimento em empresas através das ações e investimento em imóveis através dos fundos imobiliários. Tem-se como renda passiva o valor de 0,5% do patrimônio. Então guarda esse número que a gente vai passar para os próximos passos, aí, próximos pontos para a gente poder utilizar. Então a gente vai pegar os 5.000 e esse 0,5%. Nesse terceiro ponto, agora você vai descobrir qual é o patrimônio ideal. Então a gente já tem a renda ideal que você quer ter, a gente já tem qual é a renda passiva que os ativos que você vai ter, né, eles vão te proporcionar, e a gente vai descobrir o patrimônio ideal, ou seja, você já vai ter qual é o patrimônio que você vai precisar ter, quais são os ativos, né, os estilos de ativos que você vai precisar ter, tá, para que gere aquele 0,5%, e qual é a renda que você vai ter na sua independência financeira, tá? E por último eu vou trazer um bônus para a gente calcular também qual é aí o tempo que vai demorar investindo um valor exemplar para poder chegar a esse patrimônio ideal que vai te proporcionar essa renda, tá? Então, vamos fazer a continha que você pode acompanhar aqui ao lado. Você vai pegar então os R$5.000, que é a renda ideal, dividi-los pelo 0,5%, que é a renda passiva que os ativos que você vai investir vão te proporcionar. E isso vai totalizar o valor de R$1 milhão. Então, com R$1 milhão, investimento em ativos de objetividade de independência financeira, que eu já disse no ponto anterior, ele vai te proporcionar, de 0,5%, tá? Perdão, ele vai te proporcionar uma renda passiva no valor de R$5.000. Então, esse é o patrimônio ideal para ter essa renda. Se você quiser calcular com outra renda, é só seguir a mesma conta, você só vai alterar os valores. Se eu quero ter R$10.000 de renda passiva, utiliza-se a mesma renda dos ativos, tá? Isso aí eu não aconselho você mudar, utilize sempre 0,5%, porque isso é um padrão histórico, né, com base em estudos e pesquisas, e você vai ter, por exemplo, com 10 mil, você vai ter aí R$2 milhões de patrimônio ideal. E assim você vai calculando sucessivamente até achar o seu objetivo para construir a sua independência financeira. Construir o patrimônio que vai te proporcionar a renda para você nunca mais precisar trabalhar. E por último, como você já aprendeu como calcular a sua independência financeira nos últimos pontos, nos pontos anteriores, agora eu vou te ensinar quanto tempo, né, como calcular quanto tempo você demora para atingir o seu patrimônio ideal. Então você pode acompanhar aqui ao lado. Vamos lá. Então você vai pegar o investimento, que seria entre 10% e 30% da sua renda, né, ou seja, aquele valor que eu sempre falo da organização financeira, aquilo que sobra entre o que você ganha e o que você gasta, essa sobra tem que ser entre 10% e 30%, vai multiplicar pelo rendimento aí dos ativos que a gente investe em independência financeira, que basicamente são investimentos em empresas através das ações e investimentos em imóveis através dos fundos imobiliários. E já calculando que nós estaremos, durante esse período, que você vai estar aí, investindo os proventos, ou seja, os dividendos e os aluguéis que você estiver recebendo, você também vai reinvesti-lo. E eles proporcionam aí também, na verdade, uma renda de 0,5%. Então, por isso a gente está juntando as duas coisas, tá? Não é usual que se faça, mas para fazer essa conta, como é uma estimativa, sim, vamos utilizar. Então, utiliza-se um rendimento aí da ordem de 1,5%, isso é média histórica, tá? Significa que pode ser muito mais? Sim. Significa que pode ser muito menos? Sim, tá? Isso é para fazer simulação. Após isso, a gente vai multiplicar pelo prazo em meses,
tá? E depois você tem o patrimônio ideal. Então é só você colocar esses valores, ou se você quiser inverter, utiliza a mesma conta, utiliza a mesma fórmula. Por exemplo, se você, eu quero atingir 2 milhões de reais, então você vai colocar os 2 milhões, e você quer saber o prazo em meses, então você coloca os milhões, é o patrimônio ideal, os 2 milhões, você coloca lá o percentual que você quer investir, né, o valor que você vai investir dentro desse percentual ideal, e você vai colocar o valor de rendimento desse 1,5%, você vai achar os meses. Então sempre para você poder calcular, você vai deixar uma incógnita, né? Um dos 4 elementos abertos, ou seja, um dos 4 elementos como incógnita, para você poder descobrir o resultado deles. Então, se você já tem, não, quero investir por 10 anos com um rendimento de 1,5% ao mês e para chegar a 2 milhões de reais. Então, nesse caso, você vai descobrir quanto você precisa investir por mês, tá? Então, é dessa forma que se faz. Também, eu vou indicar para vocês que existe uma calculadora que é gratuita e oferecida pelo Banco Central, que ela tem a possibilidade de ser feito na hora essa conta, não precisa de você usar uma calculadora, ele faz essa conta na hora para você, tá? E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar. É a calculadora do cidadão que é proporcionada pelo Banco Central do Brasil. Lá você consegue fazer todas essas contas, sempre deixando uma incógnita para você descobrir. Então você descobre qual investimento você tem que investir por mês. Se você tiver os outros pontos, descobre qual o rendimento o melhor é você deixar ele padronizado nesse valor, tá? Porque não se altera muito em caso de simulação. Você descobrir qual é o patrimônio ideal, e a outra incógnita seria você descobrir qual prazo em meses você vai demorar para chegar naqueles outros resultados que você, porventura, colocou lá. Então, para você calcular, pode calcular manual, utilizando a fórmula que está aqui ao lado, ou você pode utilizar o link que está aqui na descrição, como aí a calculadora do Banco Central do Brasil, tá bom? Então, finalizado esse bônus, é assim que se calcula com quanto tempo você leva para chegar ao patrimônio ideal, que vai te proporcionar a renda que você estabeleceu para se tornar independente financeiramente. Então é isso, pessoal, finalizando mais uma aula. Espero que você tenha gostado, tenha entendido principalmente, mas se ficou alguma dúvida é só escrever aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em poder responder. Também não se esqueça de nos acompanhar, como eu sempre falo, nas nossas outras redes. O Viva no Comando está sempre presente no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado a nossa aula e nós nos vemos na próxima.